Para este debate, convido a juntarem-se a mim Isabel Lucha, CEO da Euronext Lisbon, Carlos Morisca, da Direção Financeira da EDP, Jorge Teixeira, CEO da BPI Gestão de Ativos, e Mário Pires, Diretor do Mercado Português das Schroeders. Antes de mais, obrigada a todos por terem aceito este convite, um painel muito diverso, com a Bolsa, emitentes, gestores de ativos, portanto acho que vai ser uma conversa muito rica depois deste keynote speaker. Isabel, começando por si, já ouvimos um bocadinho onde é que estamos neste momento. Os produtos financeiros ESG não são exatamente novos, já existem há algum tempo, portanto gostava de começar por lhe perguntar como é que tem visto a evolução deste mercado. Não, exatamente em linha com aquilo que o André acabou de referir, há uma procura crescente de instrumentos financeiros que tenham estas características de fatores ESG na sua composição. Nós temos, enquanto Euronext, enfim, bolsa integrada, única, digamos assim, de investimento nos países onde estamos presentes, uma enorme diversidade de ETFs, por exemplo, e este instrumento tem crescido exponencialmente e, portanto, disponibilizamos uma variedade muito grande deste tipo de instrumentos e também, enquanto entidade produtora de índices, temos tido também uma atividade crescente, também exponencialmente, porque estes investidores, estes detentores de capital, procuram cada vez mais indexar os seus investimentos a índices que reflitam, não é, estes critérios de formas diferentes e, portanto, sim, a resposta é: há uma procura crescente, exponencialmente crescente e com uma tendência de futuro que se vai provavelmente continuar a acentuar, porque há todas estas condicionantes, sejam na vertente regulatória, já podemos falar também um bocadinho sobre ela, a taxonomia, etc. Há estas condicionantes, mas há uma grande pressão também dos cidadãos, não é? De todos aqueles, enfim, que estão à nossa volta, sobretudo mais jovens, e que nos vão pressionando e procurando cada vez também fazer mais diferença nos investimentos que fazem, da forma como aplicam as suas poupanças. E há um outro elemento que me parece também, que foi aqui também referido, mas que me parece incontornável e muito importante, que é a própria legislação, não tanto a regulação financeira, mas a legislação, vai continuar a pressionar os setores de atividade mais, por exemplo, mais carbono intensivos, ou os setores de atividade onde possam haver mais problemas de natureza social, vai ser cada vez mais exigente com as empresas, com as instituições, a endereçar esses problemas e, portanto, isso também vai pressionar todas estas entidades nesse mesmo caminho. É um crescimento que está a ser conduzido pelo aumento da oferta, pelo aumento da procura, pela legislação. É uma combinação de tudo. Qual é a sua experiência? É uma combinação de todos estes elementos, não é? Portanto, neste momento, como eu costumo dizer, há uma confluência de estrelas, não é? As estrelas estão todas a alinhar-se porque isto é uma transformação extraordinariamente exigente, não é? Não subestimemos o que temos pela frente e é uma maratona e estamos ainda nos primeiros quilómetros, não é? Portanto, temos que ter a percepção, não é? Isto é extraordinariamente exigente para todos, para as empresas, antes de mais, não é? Que produzem os produtos e serviços que são mais ambientalmente desafiantes, ou que têm mais desafios de natureza social, não só elas próprias, como depois tudo aquilo que implica em termos do controle das cadeias de abastecimento e dos fornecedores, não é? Porque há os vários scopes da avaliação, por exemplo, ambiental, mas não só ambiental, os temas sociais também são extraordinariamente importantes e cada vez mais relevantes, como aliás vimos também o André referir esta dimensão política, que eu também acho extraordinariamente importante e que em parte está ligada aos desafios sociais que temos que enfrentar cada vez com mais empenho e frontalidade. Eu, por exemplo, faço parte do Conselho Consultivo do BCSD, que é a organização portuguesa que penso que mais empresas
envolve na tentativa, não é, de endereçar estes desafios, e um dos temas que eu em particular já há algum tempo vinha pondo em cima da mesa nós temos de ter aqui um grupo para endereçar os temas sociais, que não existia nesta organização e não existe noutras. E agora já temos um grupo a trabalhar nesta vertente. Portanto, isto é um caminho, é um caminho longo, mas temos que o enfrentar e temos que o ir endereçando nas suas várias vertentes. Isabel, deixe-me pegar nesta palavra que dizia do ser exigente para chamar o Carlos a esta conversa. A EDP, além de ter sido pioneira no mercado de produtos financeiros e ESG em Portugal, é um emitente muito ativo. É exigente estar neste mercado? Existem vantagens? Qual é a vossa percepção enquanto emitente? Sim, nós começámos em outubro de 2018, já tínhamos tido conversas antes, mas também começámos em 2018 um bocado puxados pelos investidores a perguntarem porque é que vocês não emitem verde, porque é que não fazem isso. Na altura ainda não havia muito o chamado greening, ou seja, a vantagem de emitir verde face a emitir convencional. Mas na altura começou a haver muitas perguntas e começámos a emitir e desde então já emitimos quase 10 mil milhões. Por isso, em termos de oferta, a EDP tem sido um emitente recorrente. Me lembro, até não voltaram a emitir ou muito menos noutro mercado. Desde 2018 tem sido tudo verde. E porquê? Também porque temos projetos verdes, ou seja, temos uma situação privilegiada face às outras empresas, porque nós temos 95% ou mais de 90% do nosso CAPEX é para projetos verdes, ou seja, energias renováveis, solar e eólico. Ponto. As nossas obrigações vão para esses dois tipos de projetos. E quanto mais investirmos em projetos verdes, mais obrigações vamos ter que emitir e todas elas vão ser verdes. Não é só obrigações, mas também nos empréstimos. Portanto, é-vos mais simples alinhar estas formas de financiamento com os objetivos da... Claro. A estratégia de sustentabilidade tem que estar alinhada, ou a estratégia financeira tem que estar alinhada com a estratégia de sustentabilidade. Ou seja, antes de emitir, quer dizer, não posso de um dia para o outro decidir emitir verde, ou seja, tem que haver ali uma estratégia bem delineada, bem entrosada com a de sustentabilidade. A EDP já tem um reporte de sustentabilidade desde 2006, penso. Ou seja, os investidores estão a perguntar cada vez mais, os bancos também perguntam cada vez mais quais é que são os nossos KPIs, o que é que aconteceu, que queixas é que houve, que não houve. Ou seja, há uma série de perguntas e de auditoria, por assim dizer, que nos fazem antes de podermos emitir verde. E sentiram diferença neste caminho que percorreram de começarem a financiar-se com produtos ESG? Sentiram diferença na relação com os investidores? Sim, além deste crescente perguntas dos investidores, posso também referir, como estava a dizer há bocado, o FED lançou aí um estudo há 6 meses atrás, acho que penso eu, em que estudou o greening, ou seja, a diferença de emitir verde face a emitir... Portanto, o prémio... O prémio, ou seja, o que os investidores estão dispostos a pagar a mais ou a receber a menos por emitir verde. Ou por comprar uma obrigação verde. E eles quantificaram isto como 8 BPs. Pontos base. E apareceu em 2019 no mercado europeu, principalmente para empresas grandes. E porquê no mercado europeu? Porque também tem havido este push regulatório também da União Europeia e tem havido cada vez mais investimentos e isso tem puxado pelos investidores e pelos emitentes também. Jorge, do lado dos investidores agora, da gestão de ativos, este greenium, este prémio, vai continuar a existir? Vemos que já é muito reduzido, vai deixar de existir? Qual é a sua perspectiva para a evolução deste mercado? Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de estarmos a falar de tudo isto e pelo prazer de ter estado hoje a manhã toda a ouvir aqui tanta coisa importantíssima, aqui saltando para a pergunta, não fugindo a ela. É futurologia, nós evitamos muito fazer
na nossa linha de negócio. Um facto é que existe o volume de emissões verdes, green bonds, não é assim tão significativo ainda. E, portanto, é natural que, havendo uma apetência da parte de investidores, uma preferência pelos green bonds, que o prémio persista. E também vamos entender aqui uma coisa, é um prémio merecido, porque falando aqui de governance, havendo mais procura e havendo um governance melhor nestas emissões, porque o que acontece é que a transparência que eu tenho em relação à EDP, ao uso que vai fazer deste financiamento específico, ou qualquer outra empresa, versus um financiamento tradicional, é muito maior. Eu vou ter não só o reporting que a EDP me vai dar, como third party, second opinion, auditores, vou ter analistas de rating a olhar para isto, o que quer dizer que eu também consigo fazer uma monitorização de este dinheiro, para onde é que está a ir e se está a chegar onde pretendo, quando pretendo. Ou seja, quando eu falo de produtos ESG lato sensu, que hoje em dia abarca quase tudo, porque já praticamente não temos produtos ESG no mundo financeiro em percentagem, porque integramos isto, todas as gestoras integramos isto em todo o lado, mas quando falamos de produtos sustentáveis e produtos de impacto, precisamos de saber para onde é que o dinheiro está a ir. E aí as green bonds são um instrumento fundamental para poder acompanhar. E, portanto, o trabalho passa todo para o outro lado, também convém remunerar esse trabalho que passa para o emitente, porque é muito mais trabalhoso e muito mais dispendioso, muito mais oneroso e exigente do ponto de vista de governance interno, porque isto depois vai escalar para todos os comitês e para todos os órgãos de gestão da empresa, que isto não fica só aqui no departamento financeiro. Vai ter implicações sobre o Conselho de Administração, sobre o Comitê de Riscos, sobre o Comitê de Sustentabilidade, que vão ter que monitorizar tudo isto e não o fazem para o resto das emissões. Porque ninguém pergunta, quando a EDP levanta uma linha de crédito a 2 anos, ninguém pergunta, que não é verde, ninguém vai andar a perguntar dentro da empresa, então o dinheiro foi bem aplicado? Foi, sempre bem aplicado. Rentabilidade. Portanto, eu diria... Então há demasiada procura para pouca oferta, é isso? Eu penso que existe uma procura crescente, estrutural, sistémica e que vai tender a acompanhar toda a oferta que apareça. Quase que ao contrário, ou seja, que se não houver mais oferta, ouvimos aqui o Secretário de Estado a dizer aquilo que nós todos nos perguntamos no mercado há imenso tempo, para quando o primeiro Green Bond? E ele próprio deu uma ótima resposta, que é preciso fazer este trabalho prévio, estrutural. Tenho ativos, tenho projetos, tenho para onde encaminhar esse financiamento. Quando houver, vai haver procura. Isso tem-se sentido em imensas empresas portuguesas que têm feito green bonds, pequenos, green loans, etc. Há procura, há interesse, temos interesse em ver o que é que as empresas estão a fazer neste campo. Sim, portanto, eu diria que que talvez haja uma procura potencial maior do que a oferta real, digamos assim, ou seja, porque a maior parte de nós, gestores de ativos, está disponível para trocar as obrigações existentes por green bonds, ainda que com um greenium de 8 basis points, que seja, porque entendemos que o benefício para os nossos participantes, Sim, para os nossos investidores, é maior do que é significativo, porque nós ganhamos visibilidade, conseguimos medir impacto, conseguimos ver que efetivamente o dinheiro está a ir para onde também desejamos e para onde os investidores progressivamente preferem que nós estejamos a canalizar investimentos. Certo. Isso é, só para complementar, estamos a falar muito das green bonds, que são obrigações sociais, o que for blue, que são os proceeds, ou seja, o dinheiro que levantamos é direcionado a estes projetos verdes, sociais, o que for. Mas depois há outros tipos de instrumentos, que é os ESG-linked bonds, que... Já são tão grandes quanto os outros em volume, praticamente. Sim, mas aí os fundos já não são direcionados para aquele projeto. Aquela empresa tem objetivos, tem KPIs que são medidos e tem objetivos para cumprir, e se não cumprir tem uma penalização no preço, ou no juro a pagar, ou no que for. Mas aí os fundos não são aplicados, não sabemos diretamente num projeto, mas tem KPIs a cumprir. Mário, este escrutínio mais apertado também tem vindo a evoluir com o mercado.
é positivo que haja tanto escrutínio ou acha que é um desincentivo ao crescimento do mercado? Bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado por esta oportunidade de participar neste ilustre painel. Eu acho que o escrutínio é importante. Aqui no painel anterior foi falado que realmente uma das falta de alguma credibilidade na questão da sustentabilidade, como medir, tem a ver, falou-se na questão da crise subprime, que realmente empresas que atribuíam rating AAA realmente não conseguiram prever a crise. Eu acho que é fundamental nós termos aqui a possibilidade de ter aqui algum escrutínio. E nós nas shareholders realmente, evitando também, obviamente, o que vimos na questão do tão chamado greenwashing, é importante estabelecer aqui alguns critérios realmente neste caminho a seguir. Porque vimos que pode haver aqui algum desvio em termos de estar a querer pretender ser alguma coisa que não somos. O greenwashing é um problema com dimensão? É uma preocupação que tenha? Ou é reduzido? O greenwashing é uma preocupação que, sobretudo pelos escândalos que vimos, que todas as gestoras não querem passar por isso. E eu dou um exemplo. Quando em 2021 surgiu a normativa SFDR, a classificação dos vários fundos de investimento em artigo 6, 8 e 9, realmente houve aqui duas posturas. Gestoras mais dinâmicas e outras mais conservadoras. Houve gestoras que imediatamente se prepararam para classificar os fundos em artigo 8 ou eventualmente alguns artigo 9, e depois as gestoras mais conservadoras, em que nos incluímos nós, em que numa primeira fase classificámos todos os nossos fundos em artigo 6, mas depois começámos a ver realmente que isto, de uma forma potencial, poderia significar uma perda de negócio, porque o mercado estava todo a confluir para analisar os fundos e dizer, não, realmente os investidores vão querer artigo 8 ou artigo 9. E nós realmente começámos a fazer este exercício e ver qual dos fundos que inicialmente eram artigo 6 pudéssemos passar para artigo 8 ou artigo 9 sem realmente forçar muito essas métricas, de tal maneira não cair numa situação em que nós estamos a dizer que os produtos são artigo 8 ou artigo 9 e realmente não cumprem com esses requisitos. Portanto, neste momento estamos nessa fase de tentar perceber do nosso negócio, como o André falou, temos um negócio fiduciário, temos que rentabilizar a poupança dos nossos clientes de uma forma rentabilidade de risco, mas sem querer dar aquele passo e dizer realmente que nós temos produtos artigo 8 ou artigo 9, somos realmente muito sustentáveis, mas claramente quando se for fazer aquela análise, perceber que se calhar há muito greenwashing. Então, isso é uma preocupação que temos, preferimos ir de uma forma mais conservadora, ir avançando e tentar perceber qual é que são os fundos, de acordo com a sua política de investimento, podem migrar para o artigo 8 ou eventualmente artigo 9. No mundo ideal, os fundos de artigo 6 deixariam de existir e passaríamos a ter fundos de artigo 8 ou artigo 9, e isso acho que seria o ideal. Neste momento, ainda falta muito caminho para percorrer. E nesse caminho, a taxonomia de sustentabilidade da União Europeia é um alicerce do pacote de finanças verdes da Comissão Europeia. Como é que esta regulamentação vai influenciar o setor das finanças sustentáveis, Isabel? Olha, uma nota antes de mais, enfim, nós falamos da taxonomia, CFRD, CRDS e outras siglas como tal. Eu acho que um dos enormes desafios que esta indústria toda tem, e também a comunicação social, é explicar às pessoas de uma forma simples, e tão simples quanto possível, porque isto é uma matéria efetivamente complexa, mas aos investidores exatamente o que é que eles estão a comprar. Eu ainda esta semana, para dar um exemplo concreto, eu giro o fundo de pensões da Euronext, não é? Dos colaboradores todos que já trabalharam e que ainda trabalham na Euronext. E uma das questões que eu coloquei à minha gestora foi, olha, eu acho que nós temos que revisitar a política de investimento e queremos introduzir precisamente uma componente ESG no investimento. E temos que o fazer, enfim, de uma forma equilibrada, de uma forma progressiva. Enfim, o mundo não muda todo de um dia para o outro e, portanto, a nossa estratégia de investimento, é a minha visão destas coisas, também deve ir sendo ajustada e progressiva. E eles disseram-me, sim senhor, eu vou-lhe mandar uma proposta
e mandaram uma proposta que em cada slide tem 3 siglas que eu não sei o que é que querem dizer, não é? E eu sou uma pessoa especialista desta área, não é? Portanto, é bom que tenhamos façamos esse apelo e tenhamos essa consciência. Mas falando em taxonomia... Não, mas é uma história muito, muito real, não é? Se a Isabel não sim, consegue... Sim. Não, eu acho que isto é absolutamente dramático neste momento e possivelmente uma parte dos problemas de greenwashing também se resolvem quando quem tem que distribuir e vender estes instrumentos for obrigado, de alguma maneira, a explicá-los de uma forma clara e objetiva. É um esforço que deve ser feito pela indústria, antes de mais, e antes que sejam depois os reguladores a impor isso, às vezes das formas que não são as melhores, não é? Portanto, é um apelo. Mas falando de taxonomia, eu digo isto com alguma emoção, porque me custa muito, não é? Porque nós estamos a tentar todos fazer o melhor por estes temas, não é? Estamos a falar de melhorar o planeta, de defender a biodiversidade, de ter uma sociedade mais justa, enfim, todas estas coisas que são extraordinariamente positivas, mas temos que fazê-lo da forma adequada, não é? Sob pena de não conseguirmos atingir ou demorarmos muito mais tempo a atingir os objetivos. Portanto, falando a taxonomia foi construída pelos reguladores europeus para endereçar 2 problemas, essencialmente, não é? Portanto, um problema de harmonização de critérios, ou seja, de sabermos exatamente o que é que são atividades sustentáveis, ou seja, o que é que dentro de todas as atividades económicas que existem, portanto, é um esforço absolutamente brutal, como é que podemos classificá-las como sustentáveis ou não. Portanto, um problema de harmonização, para estarmos todos a falar da mesma coisa, e um tema de... e depois um tema de... para aumentar a confiança dos investidores, portanto, de que se eu disser que uma determinada atividade está alinhada com a taxonomia, quer dizer que ela cumpre as melhores ou seja, usa as melhores tecnologias possíveis e as melhores práticas possíveis para fazer o caminho da sustentabilidade. Dito isto, é uma regulamentação extraordinariamente complexa, enorme, não é? Difícil de compreender pela esmagadora maioria, eu diria, dos cidadãos, e, portanto, há aqui um tema de explicar e de alinhar, digamos assim, o discurso com aquilo que vai acontecer. É um esforço, como é que eu ia dizer? É um esforço positivo neste sentido, mas temos que ter a noção de que, ou melhor, há desafios muito importantes, ou seja, as empresas vão ter que reportar qual é a parte da sua atividade que está alinhada, não é, com estas definições e qual é a parte que não está. Isto vai ser um esforço enorme. Há empresas que já estão mais preparadas, mas há muitas que ainda não estão, como aliás dizia o Mário, não é? Nós ainda temos muito caminho para fazer nesta área. Depois, a taxonomia ainda só cobre 2 das 6 áreas temáticas que ela se propõe cobrir, que são a mitigação climática e a adaptação, exatamente. Mas depois há a economia circular e há combate à poluição e há os temas sociais, etc. Portanto, há muita regulação ainda para sair e tudo aquilo que depois está relacionado com a taxonomia. E isto, por outro lado, depois tem um impacto em termos de custo para as empresas e para todas as entidades, não é? Que têm que perceber, não é? O que é que lá está, que têm que se alinhar e que têm que comunicar sobre isto. Portanto, a taxonomia é importante neste sentido. Acho que é um enorme desafio porque ela é bastante complexa, extensa e vai trazer ela própria custos significativos para quem tiver que reportar e cada vez haverá mais reporte de acordo com ela. Portanto, e depois há um outro risco que é importante, que a taxonomia é um documento muito técnico, onde se define com muito rigor e com muitos critérios como é que uma determinada atividade é sustentável ou não. E a tecnologia, como nós sabemos, está a evoluir a um ritmo mais rápido de sempre, não é? Portanto, há um risco de obsolescência da própria taxonomia e de necessidade de revisão da própria taxonomia que não deve ser descurado. Portanto, é preciso depois que haja capacidade, não é, de acompanhar todo esse esforço. Portanto, enfim, eu não sei até que ponto, e como também já foi referido aqui hoje de manhã,
nós não deveríamos ter um equilíbrio talvez ligeiramente diferente entre aquilo que são as exigências de transparência, reporte, informação, etc., que são muito importantes, mas cujo framework neste momento, não é, está a ser desenhado, é de facto muito detalhado e muito exigente e muito complexo. E outras medidas que exigindo mais coragem política, não é, poderiam ser provavelmente bastante mais eficazes. É essa a minha reflexão sobre esta matéria. Carlos, pedia-lhe exatamente a sua opinião sobre esta reflexão. A taxonomia, a regulação europeia, é um custo acrescido e um desafio, ou é uma oportunidade para diminuir o greenwashing A taxonomia como estava a dizer, Isabel, é um catálogo, não é? Dizer o que é sustentável, o que não é. Ajuda nisso. Não está sempre a ser. São para aí 700 páginas. É difícil de ler e não está sempre a ser atualizada. Há muitas dúvidas. Nós temos estado a reportar o nosso alinhamento com a taxonomia. De forma voluntária, não é? Vai ser obrigatório passado daqui a uns anos, mas tem havido muito trabalho, muito exigente nesse sentido. Compensa porque é um caminho que todos temos que percorrer. Agora, se é neste sentido, ou se é este reporte, ou se é outro tipo de reporte, quer dizer, isso aí já nós reportamos de forma voluntária de acordo com uma certa regulamentação europeia, mas agora também há os IFRS, há outro tipo de reporte que agora, mas qual é que vamos seguir, não vamos seguir? Agora o Banco Central Europeu diz que vai dar primazia a obrigações verdes ou emitentes mais verdes, de acordo com os critérios deles, que não são muito transparentes, mas pensamos que é de acordo com um reporte que nós não reportamos em função de acordo com esse standard. Ou seja, o nosso departamento de sustentabilidade não tem mãos a medir. No outro dia estava a ver um gráfico que acho que são mais de 900 regulamentos que já saíram de sustentabilidade a nível mundial. Mas isto é tudo um caminho a percorrer, no bom sentido, não é? Estamos a caminhar no bom sentido. E é este risco que a Isabel referia de, por exemplo, quando se tornar obrigatório esse reporte, o reporte já estar obsoleto? Eu espero que não. Como eu estava a dizer, nós já reportamos voluntariamente e a EDP tem investido bastante nesse reporte, mas somos uma empresa grande. As empresas pequenas é muito mais difícil e muito mais penalizador em termos de custos, não é? do que para a EDP. Vocês conseguem pagar com os 8 basis points. Exato. Dá para pagar o reporting. Exatamente. Exato. A certa altura, quer dizer, depois, é o que também estava um bocado o Stuart a dizer, o nosso custo de capital baixa com isso, o nosso acesso à liquidez aumenta por causa disso. Por isso. Claro que depois obrigam-nos a reportar e a ser transparente, e bem, sobre todos esses KPIs. Mas espero que não seja obsoleto. Também a vossa concorrência, não é? A vocês, mas também a vossa concorrência. Certo. Agora, se tornar obsoleto, espero que não, na altura, mas espero que haja uma standardização do que é que... tal como há nas IFRS no reporte financeiro, provavelmente vamos chegar a um reporte internacional para todos, mas ainda não estamos, claramente, estamos a trabalhar nisso, sim. Claramente a Europa é mais avançada do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um tema mais politizado agora, mas estamos todos no caminho certo. Agora, com dores, pelo caminho de dores de crescimento. Sendo com tanta complexidade, é possível aproximar os investidores de retalho ou é só para os grandes investidores? Então, eu estava aqui a ouvir... Faça os seus comentários antes. Está-me a apetecer muito... Há uma coisa que quando tenho estas conversas sobre taxonomia,
Eu também estou na Grace e ainda há pouco tempo fizemos um webinar de taxonomia que esgotou antes de estar disponível. Para se perceber, que foi ótimo. A necessidade de informação, não é? Sim, houve um save the date e marca aqui se quiser, e portanto ainda nem sabia quem é que ia falar, nem o que é que se ia dizer e já estava esgotado. E isto não me espanta, e eu costumo contar esta história, que é, eu opero numa família muito numerosa, e temos jantares ao sábado, e ao almoço, ao domingo e tudo, e à volta da mesa há sempre imensa gente a falar sobre taxonomia. E depois as pessoas perguntam, a sério? Não, não é? Ninguém fala sobre taxonomia, obviamente, sobretudo naqueles almoços. E, portanto, passar este ónus para o retalho, para mim, faz-me lembrar uma frase do Bob Merton, que é quase como eu vou fazer uma cirurgia e no momento em que estou aberto, não é? Já, e está a acabar a operação, o cirurgião acorda-me e diz, então quantos pontos quer levar para fechar? A pessoa não tem que saber. E eu acho que aqui estamos a falar um pouco da mesma coisa, que é, vamos ter agora as perguntas que vão sair da DMIF atualizadas, da Diretiva dos Mercados Financeiros, e vamos perguntar aos clientes, então quais as suas preferências de taxonomia? E as pessoas vão pensar que é sobre animais empalhados, de certeza, ou qualquer coisa assim. Mas vamos perguntar. Se devíamos passar este ónus, não. Nem reguladores, nem operadores profissionais. Portanto, os profissionais, nós, investidores, profissionais, as empresas que nos prestam informação, os operadores e reguladores deviam estar preparados, capacitados para fazer este filtro para os seus clientes. É isso que faremos. É isso que vamos fazer. Portanto, o trabalho tem que ser feito por nós, que temos recursos e meios com o Greenium e com as comissões acrescidas que cobramos ou não, consoante os produtos, e fazê-lo internamente e, sobretudo, depois também trabalhar no lado do engagement, no lado tal que falava o Stuart há pouco, que é trabalhar com as empresas, ajudá-las a que reportem. E se há algum impedimento, porque ao nível dos boards não há composição suficiente para que estes temas tenham a visibilidade, então nós tratamos dos boards. BlackRock, BPI Gestão de Ativos, Schroders, juntamos, votamos e mudamos o board. E passamos a ter um board que se alinha com estes objetivos, por exemplo. Isto já vai acontecendo hoje, muito hoje em dia. Quer ativamente, quer do ponto de vista individual, quer em conjunto, fazemos muitas vezes, quer individualizado e depois chegamos à mesma conclusão. Mas isto também me leva aqui a uma... Hoje o Peter Villak estava aqui a referir um tema que é o de reportar, e vamos reportar pouco. E faz-me lembrar quando foi a Grande Depressão, que o que se pensa que pode estar, uma das origens principais da Grande Depressão foi a falta de standards contabilísticos. Cada um reportava os seus lucros, os seus ativos, as suas operações como queria. E depois da Grande Depressão apareceram os standards em 1934, 35. E na altura toda a gente dizia isto não pode ser, porque não dá, nós não conseguimos emitir com os mesmos standards, a maneira como a EDP reporta não é a mesma que a outra empresa do outro setor ou do mesmo país, mas que... e hoje em dia, quer dizer, eu acho que a Isabel não lhe passa pela cabeça admitir à negociação uma empresa que não tem contas num determinado standard contabilístico. E não pode ser um qualquer, convém que seja um dos bons, não é? E para lá caminharemos também, seguramente, que é standards, é podermos estar todos... Agora, uma empresa que tem contabilidade organizada e reporta debaixo de um standard é rentável? Não, pode reportar lucros, mas pode não ser rentável. E vamos ter o mesmo com o reporte de sustentabilidade. Uma empresa pode reportar muitas coisas de sustentabilidade e taxonomia e não ser sustentável. E pode ser sustentável e não reportar. Vamos ter as duas situações. Portanto, eu acho que isto exige uma abertura de espírito e muita disciplina, como dizia o Mário, de fazermos bem o nosso trabalho, preocupação, conservadorismo e uma correta adequação dos produtos. Não podemos esperar que sejam os clientes do retalho a fazer este assessment de ir abrir e ver se o produto comparar um fundo da BPI Gestão de Ativos com um fundo das Schroders e depois com o ETF da BlackRock. Tem que ter ajuda profissional para fazer, é a profissionalização também do aconselhamento que tem que entrar em jogo aqui na sustentabilidade. Aliás, só uma pequena pontualização, que é a complexidade do que faz é afastar os investidores. E nós vemos, portanto, toda a nossa gama de produtos, os produtos são mais simples, mais fáceis de entender pelo público, pelos investidores,
pessoas que conseguem captar mais ativos, maior poupança. Quando realmente queremos, às vezes temos uma belíssimas ideias. Os mais rentáveis. Por suposto. Mas às vezes temos belíssimas ideias, realmente vamos lançar um produto A, B ou C. Se esse produto, quanto mais complexo, a dificuldade em captar ativos é enorme. E vemos porque realmente nós, como não operamos, não fazemos a nossa distribuição dos nossos produtos ao cliente final, ao cliente particular, trabalhamos com os nossos parceiros, eles, por sua vez, vão ter que explicar esse produto ao cliente. E nessa cadeia de transmissão de conhecimentos, realmente vimos que é muito complexo. Portanto, só para atualizar, quanto mais simples, eu acho que melhor. E o setor financeiro, ou é expectável que o setor financeiro aumente os custos para o cliente, nomeadamente as comissões que falava o Jorge, para oferecer esse trabalho de tirar a complexidade A nossa experiência é que nos últimos anos temos assistido exatamente ao contrário, ou seja, a tal exatamente, a concorrência, a democratização, etc., mais produtos, mais ETFs. Se olharmos para a gestão ativa há 20 anos atrás, nós víamos uma maior componente no que chamamos os mandatos de gestão, porque não haviam tantos fundos de investimento. Hoje em dia, qualquer investidor não tem necessidade, se calhar, de pedir um fato à medida ou um produto à medida, porque há uma panóplia enorme de produtos financeiros, sejam ETFs, sejam fundos de investimento. Portanto, isso fez com que as comissões cobradas tenham vindo a diminuir. E depois também é uma das questões, porque o caso da BlackRock é um grande exemplo, economias de escala. Ou seja, o crescimento dos ativos permite realmente ir baixando os custos de gestão. Portanto, eu acredito que não deveria pressupor um aumento dos custos para o cliente. Agora, vamos ter a realmente ser mais eficientes. Talvez a questão da tecnologia desempenha aqui um papel importante, mas eu acho que o fundamental é realmente nós termos aqui uma standardização. Eu dou um exemplo, por exemplo, no caso dos seguros. Em termos do reporting, sobretudo depois da crise financeira, começou a ver realmente que determinadas empresas eram demasiado grandes para falhar. E o regulador EIOPA começou a exigir um determinado report, que chama-se os TPT, Tripartite Report, e realmente num primeiro momento havia uma grande, ou seja, os vários países não estavam de acordo em realmente qual é que seria o template. Passados uns anos, chegou-se à conclusão, realmente juntaram-se os holandeses, os franceses, os ingleses, chegaram e puseram-se de acordo num relatório, e neste momento este relatório é utilizado standard para o reporte das companhias de seguros. Portanto, eu acho que a sustentabilidade vai ter que acontecer a mesma coisa. É uma questão de tempo, como disseram, é realmente uma questão que é muito vasta, mas vamos indo em direção a um caminho que, para que todos possamos comparáveis, tem que ser standardizado. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Não sei se haverá questões da audiência, se não coloco uma última Posso questão. Só adicionar um tema? É preciso algum cuidado com o tema do que é que chamamos custos. Atenção, porque isto nem é uma frase minha, é uma das pessoas de maior reputação na sustentabilidade cá em Portugal que dizia estes são custos que podem até vir a ser suportados pelos clientes, mas em benefício da sua rentabilidade, da gestão do produto. Eu também gosto de fazer esta separação, quer dizer, não estamos a falar de custos perdidos atirados ao lixo, estamos a falar de uma boa utilização de informação potencial e depois também separar aqui o que é custo do produto, que tem tendência para reduzir, e o serviço. E o serviço, se for bem feito, é como no cirurgião, eu não quero ir ao mais barato, ninguém me disse. Consultei 5 cirurgiões e escolhi o mais baratinho. E eu acho que também nos serviços financeiros vamos assistir cada vez mais ao mesmo. Aliás, é o contrário. Normalmente escolhe-se o cirurgião mais caro porque supostamente é o melhor. Exatamente. Pronto. E nos serviços financeiros também escolhemos. que não se faz isso? Cuidado, produto e serviço. Com o atenção, investimento. Mas é que isso já está a acontecer porque a BlackRock, a Schroders e nós temos produtos e temos serviços. E os serviços, eu não sinto essa pressão do custo, que nós cada vez conseguimos oferecer produtos melhores, mais baratos em custo, produto, mas o serviço não está mais barato. Porque eu tenho que ter pessoas adequadas e com formação, tenho que treiná-las, retreiná-las, tenho que ter sistemas.
tem que ter ferramentas, tem que ter informação e isso custa dinheiro, em benefício, obviamente, do serviço que dou. E, portanto, separando, é uma tendência para ver os custos diminuir, como nós assistimos em muito da nossa vida, mas o serviço a aumentar. O custo do produto baixa, mas o serviço mantém-se ou aumenta-se, depende de como é que olhamos para ele. O que tem que haver uma boa relação entre o preço que eu pago pelo serviço e o serviço que eu obtenho. Não posso ter uma degradação. É óbvio que o serviço financeiro que eu tenho hoje em dia é muito melhor do que há 20 anos. Mas muito melhor. Não há dúvida nenhuma. Sem dúvida. Mais personalizado, mais atualizado, com mais diversidade, porque os produtos também estão mais baratos. E a explicação que damos aos nossos clientes é muito mais detalhada. Desculpe, não queria tirar espaço à audiência, mas era só, acho que há aqui algum processo também de literacia neste campo, que é nem tudo, os custos não podem ser sempre olhados como custos em nada, nem nas empresas, nem na nossa vida pessoal, nem em nada. Para fecharmos, queria deixar uma última questão à Isabel e ao Carlos. Gostava de vos ouvir exatamente sobre esta questão da polarização e da diferença entre o que está a acontecer na Europa e o que está a acontecer nos Estados Unidos neste mercado. Sei que é uma pergunta difícil para pouco tempo, mas deixava-vos este desafio final. Bom, é um facto, não é, que em termos de, por um lado, da regulação europeia e, por outro lado, daquilo que é o desenvolvimento da indústria, não é, daquilo que é a oferta de instrumentos e de produtos e a procura que os próprios investidores vão fazendo deste tipo de instrumentos, é um facto que há aqui uma diferença e a expectativa da Europa é de que, indo à frente deste movimento, consiga de alguma maneira ser um standard setter para o resto do mundo. Esperemos que, de facto, essa ambição se materialize, porque era bastante positiva. Eu gostava só de dar uma nota também sobre uma das questões anteriores, que é também como é que as empresas portuguesas podem, e as entidades portuguesas emitentes em geral, podem beneficiar e se calhar deveriam beneficiar mais destas condições de financiamento mais atrativas que existem para a transformação que têm que fazer e vão ter que fazer no futuro e o financiamento que vão precisar para essa transformação. Há aqui uma oportunidade, não sei durante quanto mais tempo, mas há uma oportunidade de obter financiamento e há um grande apetite por este tipo de financiamento. E também estamos aqui em Cascais, gostava de deixar essa nota para a autarquia, não é? Esta autarquia em particular, que é uma daquelas com quem nós temos até mantido algum diálogo também nesse sentido, porque as autarquias também podem ser emitentes, não é só o governo português, mas as autarquias também podem ser emitentes de instrumentos financeiros, por exemplo, obrigações verdes ou obrigações ESG, para financiar projetos de natureza ambiental, social, enfim, é isso que elas fazem, efetivamente, a maior parte dos seus projetos são nesse sentido, e há muitas autarquias que já o fazem, enfim, por essa Europa fora e por esse mundo fora, com, neste momento, condições de financiamento muito interessantes, e é uma forma de as próprias autarquias portuguesas ganharem mais visibilidade, enfim, além de terem uma fonte de financiamento alternativo àquilo que é o seu financiamento habitual, ganharem visibilidade junto dos investidores institucionais, internacionais, ganharem mais maturidade financeira e maturidade até em termos de sustentabilidade, porque como têm que enfim, identificar os projetos que são efetivamente sustentáveis. Agora vão ter que identificar se estão alinhados até com a taxonomia ou não é? E depois vão ter que ser transparentes quanto à forma como vão aplicar esses fundos. E depois vão ter que reportar se os fundos tiveram efetivamente o impacto que originalmente eles se destinavam a ter. Portanto, há um grau de escrutínio também adicional para os municípios que podem ter acesso a essa informação e perceber exatamente para onde é que o investimento que as autarquias estão a fazer e esta autarquia em particular teria condições para o fazer, portanto fica aqui também esse desafio. Carlos, um comentário final? Nós, dessa comparação com os Estados Unidos, com a Europa, há muita diferença. Na Europa, a Comissão Europeia tem lançado muitas regulações. O SEC nos Estados Unidos também, mas em menos quantidade. Nós fomos a mercado em outubro de 2022, do ano passado, numa obrigação na Europa e nos Estados Unidos. A da Europeia acabou por correr muito melhor do que a dos Estados Unidos, não só pela questão verde, mas também porque temos emitido menos nos Estados Unidos, ou seja, uma curva menos líquida lá.
mas quem nos comprou praticamente são investidores europeus que Queriam queriam dólares. Queriam dólares. Pronto. E o André também estava a dizer há bocado, quer dizer, o investimento em ESG era 1% ou menos. Na Europa é muito mais. No ano passado, as obrigações verdes representaram, apesar de ter sido um montante menor do que no ano anterior, a percentagem face às emissões totais em euros aumentou. As obrigações verdes foram 30 e tal %. Assim, nos Estados Unidos não, as obrigações verdes baixaram. E depois há a questão toda da politização nos Estados Unidos do que é sustentável ou não. É uma preocupação enquanto emitentes também nos Estados Unidos. É uma preocupação Sim. para vocês. Quer dizer, não deveria ser politizado, quer dizer, devia ser, devíamos todos caminhar pelo mesmo caminho, que é de sermos mais sustentáveis. Agradeço Obrigado. aos 4 pela vossa participação e terminamos assim este debate. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. É um prazer.